Bom dia, glória a Deus. Manhã de terça-feira, queridos, e nós estamos aqui na nossa série Paráclitos, falando a respeito do nosso Consolador, do nosso amigo Espírito Santo. Queridos, durante toda essa semana nós estamos trabalhando com essa série e o capítulo de hoje, capítulo de terça-feira, é o Espírito que transforma de dentro para fora. O Espírito que nos transforma de dentro para fora. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, querido. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Eu já estou com meu cafezinho aqui. Bom dia, Paula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Vamos entrar para o texto, 2 Coríntios, capítulo de número 3, o verso de número 18. Esse tema, querido, está extraordinário. Vai falar a respeito da transformação que o Espírito faz em nossas vidas, no nosso interior. Se você quer saber mais desse assunto, fique comigo aí nos próximos minutos, que eu tenho certeza que Deus irá falar no seu coração. Eu já tô com o cafezinho aqui, não tem como começar o dia da melhor forma, né, queridos? Com a palavra de Deus, orando, consagrando o nosso dia ao Senhor, tomando um café. Bom demais, queridos, bom demais. Já tô com a minha colinha aqui também, preparados? Você que está chegando agora, queridos, clica nesse aviãozinho aí, envia esse vídeo para outras pessoas, compartilhe com mais pessoas, para que essa palavra se propague cada dia mais. Cada um que está chegando, a Lu, a Érica, muito bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 18, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo, ele nos mostra nesse trecho da segunda carta aos Coríntios, esse processo contínuo, esse processo de transformação espiritual. Antes, a glória de Deus, ela era escondida por um véu, né? Ela ficava restrita a poucas pessoas. Somente um sumo sacerdote poderia acessar essa glória, poderia acessar essa presença real. Mas hoje não, queridos. Hoje ela é acessível a todos nós. A presença de Deus é acessível a cada um de nós através do Espírito Santo. Todos nós podemos contemplar essa glória, essa presença e sermos moldados a cada dia à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? Essa transformação que o Espírito realiza não é simplesmente uma transformação externa somente e superficial, mas sim ela começa no coração e transborda para todas as áreas da nossa vida. Começa uma transformação interna no nosso ser, no nosso caráter. Começa a mudar de dentro para fora. Então o Espírito Santo, ele nos transforma de uma forma eficaz, efetiva. Não simplesmente uma transformação de palavras, uma transformação de atitudes, mas uma transformação interna na nossa mente, no nosso coração e no nosso ser. E consequentemente a transformação começa a ser visível do lado de fora. Quantos estão compreendendo isso? Bom dia, dona Edith. Queridos, então, a partir disso, desse texto, dessa explicação, nós vamos tirar 3 aprendizagens para as nossas vidas nessa manhã. Primeira coisa, o Espírito Santo muda o nosso interior antes de mudar o nosso exterior. O Espírito muda primeiro o nosso interior antes de mudar o nosso exterior. Porque é a verdadeira transformação, queridos. A verdadeira transformação é a que acontece de fora para dentro. Essa metamorfose, essa mudança que vem de dentro para fora. Então, não acontece pela nossa força de vontade, não acontece pelos nossos próprios esforços, não acontece simplesmente por táticas, por ensinamentos superficiais, não. Mas é uma ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A palavra vai dizer que ele é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo,
Ele trabalha em áreas em que ninguém vê, em que ninguém percebe, em que muitas vezes nem você sabe a fonte, a causa de tudo isso que está te causando mal. Ele vai na raiz dos problemas, ele vai na raiz daquilo que está te fazendo mal. Então essa mudança, ela acontece aonde ninguém vê. Pensamentos, intenções, feridas, emoções. É ele que tem o poder, queridos. É ele que tem o poder de entrar e realmente transformar por completo o nosso interior. E quando isso é curado, tudo ao redor começa a mudar. Não é esperar que as coisas ao redor mudem para que de alguma forma internamente você seja transformado. Não. Quando nós somos transformados internamente, aí sim, queridos, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através agora de novos comportamentos, através agora de uma emoção curada, de um interior curado, de feridas saradas, o nosso redor começa a mudar. As coisas ao nosso redor começam a ser transformadas. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 13. Olha o que a palavra vai dizer. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o executar, o efetuar. É o Espírito que coloca as vontades dentro de cada um de nós. Sabe aquela convicção de que você precisa fazer algo, daquela vontade de realmente realizar algo, de fazer algo diferente. Aqui esse texto já está dizendo que é Ele que coloca isso dentro de cada um de nós. Então o Espírito Santo tem o poder de nos transformar, queridos, do lado de dentro. E é isso que, queridos, esse mundo precisa. Chega de algo superficial. Muitas vezes nós vemos pessoas se declarando cristão, artistas descendo as águas. Nós vemos pessoas subindo as montanhas. Mas, queridos, volta e meia, nós percebemos aquelas pessoas voltando às antigas práticas, fazendo as mesmas coisas que faziam, sabe, envolvida nos mesmos lugares que estavam envolvidos. Isso não é uma transformação, queridos. As atitudes do lado de fora, elas podem ser boas, podem ser algo bonito, pode ser algo que aos nossos olhos, transpira santidade, mas a verdadeira transformação, ela vem com o teste do tempo. A palavra vai dizer que pelos frutos conhecerei a árvore. Queridos, não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, ou uma árvore ruim dar frutos bons. E certamente, queridos, quando a árvore não está boa, o grande problema não está no tronco, nos galhos, nas folhas, mas sim na raiz, no lugar aonde ninguém está vendo. E é aí que o Espírito Santo tem o poder de tratar as raízes, no solo, lá onde está escondido, onde ninguém está vendo. O Espírito Santo vem e trata com cada um de nós, e pouco a pouco aquela árvore ruim vai se tornando uma boa árvore, e consequentemente essa boa árvore, ela vai dar bons frutos. Glória a Deus! Amém? Quantos estão compreendendo isso? O segundo ponto que nós precisamos aprender nessa manhã é o Espírito Santo nos transforma pela contemplação. É quando nós contemplamos a santidade de Deus. Queridos, Isaías, ele diante do trono de Deus, vendo os anjos dizendo santo, santo, santo. Quando ele contemplou tudo aquilo, a primeira coisa que Isaías disse foi: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Queridos, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo faz parte do nosso dia a dia, quando a palavra de Deus, ela é alimento para cada um de nós, a cada dia que nós contemplamos essa glória vai nos transformando, essa glória, aleluia, ela vai de alguma forma, queridos, nos transformando do lado de dentro. Paulo diz, refletindo como um espelho a glória de Deus. Quanto mais olhamos para Cristo, quanto mais olhamos para a sua glória, nós nos tornamos semelhantes a Ele. A palavra do Senhor em Salmos vai dizer que os ídolos desse mundo,
Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm pés, mas não andam. Precisam que sejam carregados. E o texto vai continuar dizendo: tornam-se semelhante a eles os que o adoram. Você já percebeu que quando você vai falar para pessoas que adoram ídolos, que adoram imagens, você fala, ele não entende, ele não compreende, ele tem ouvido, mas não ouve, ele tem olhos, mas não vê, e tornam-se semelhantes. Eles se tornaram semelhantes àquilo que eles adoram. Quando Deus, ele pede que a adoração seja feita somente a Ele, que o louvor seja somente a Ele, que a adoração seja somente a Ele. Não é simplesmente que Ele quer, é um Deus egocêntrico, um Deus que quer ter o seu ego inflamado, um Deus que quer ser paparicado. Não, queridos, é porque quanto mais nós adoramos ao Senhor, quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais semelhante a Ele nós seremos. Você se torna semelhante àquilo no qual você adora. Você se torna semelhante naquilo que mais você está contemplando. Então, quanto mais nós estamos contemplando as coisas desse mundo, quanto mais nós estamos buscando as coisas desse mundo, mais parecido com esse mundo nós somos. Mas, queridos, quanto mais nós buscamos as coisas do Senhor, quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, quanto mais nós buscamos a presença do Espírito, mais semelhante a Ele, queridos, nós somos transformados, nós somos regenerados pelo poder do Espírito operando dentro de cada um de nós. Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Seja transformado na sua mente, no seu coração, através do Espírito Santo. E o terceiro e último, queridos, a transformação do Espírito é progressiva. O texto que nós lemos diz: de glória em glória. De glória em glória. A obra do Espírito Santo é constante e crescente. Ela não nos transforma de uma vez, mas nos leva a um processo de santificação. Tem muitas pessoas que falam assim: eu me converti. Eu não costumo dizer isso, queridos. Eu me converti. Não, mas eu estou no processo de conversão. É cada dia, queridos. Davi, ele vai dizer, quando ele estava diante do rei Saul, disposto a enfrentar o gigante Golias, Davi disse: olha, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, esse gigante aí, tá tranquilo. Queridos, ele falava tudo isso no poder do Espírito, ele sabia o Deus que estava com ele. Mas ele vai dizer: olha, um dia foi um urso, um dia foi um leão, hoje é um gigante. Queridos, é um processo nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que falam assim: é um leão por dia. Né? Cada dia, queridos, nós temos algo para vencer. Talvez é um urso, talvez é as batalhas do leão. Vai chegar um dia que vai ser um gigante. Queridos, é um processo, é de glória em glória. A palavra vai dizer: não fique ansioso para o dia de amanhã. Cada dia cabe o seu mal. Cada dia nós teremos desafios. Hoje o Espírito Santo está mostrando para você algumas coisas na sua vida que você precisa mudar. Eu acredito, queridos, que se o Espírito Santo viesse e mostrasse tudo que você precisa mudar, você não ia aguentar, não. Ia dar um troço na gente, ia dar um treco aqui no coração, não ia aguentar. Imagina se viesse no mesmo dia o leão, o urso gigante. Não, é cada dia um dia. O Espírito Santo fala assim: calma, vamos para um processo, vamos por partes, não é assim? Hoje ele está mostrando isso, mas não significa que é só isso. Por isso que quando eu converso com as pessoas que estão ali querendo se batizar, as pessoas falam assim: mas pastor, eu tenho esse problema, eu tenho isso. Eu falo assim: fica tranquilo que não é só isso, não. Tem mais. É porque hoje o Espírito Santo está te mostrando só isso. Nós vamos vencer essa batalha, nós vamos passar por cima, nós vamos derrotar esse urso hoje, nós vamos derrotar esse leão amanhã. Cada dia nós vamos sendo transformados. Queridos, mas aquilo que o Espírito Santo está te mostrando hoje, pelo poder do Espírito, ele já te deu a força para vencer essa batalha. Mas quando você vencer, você vai perceber algo. Vão aparecer outros desafios. Vão aparecer outras áreas que você precisa mudar.
vão aparecer outros obstáculos no seu caminho. Então, é de glória em glória. Cada fase da caminhada cristã é uma nova etapa de glória. Deus está o quê, queridos? Preste atenção no que o Senhor está te fazendo. Ele está te lapidando. É algo, sabe, que nós podemos dizer, não é algo industrializado, que é feito aos montes, mas é algo que nós podemos dizer artesanal. A palavra vai dizer, na visão do profeta, que ele desceu ao lugar ali onde o oleiro estava, e ele estava fazendo um vaso. De repente aquele vaso, ele escapa, cai, quebra. Aquele oleiro, ele pega aquele caco, ele poderia descartar, mas ele pega aquele caco e novamente vai refazendo aquele vaso. É o Senhor nos moldando, queridos. É o Senhor cada dia mais, sabe, de uma forma particular, de uma forma individual, de uma forma interna com cada um de nós. O Espírito Santo trata com cada um de nós de forma individual. Ele lapida cada um de nós de forma artesanal. Você não é qualquer um ou mais um, mas o Senhor trata cada indivíduo como um ser único. Amém? Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou uma boa obra nas nossas vidas, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Para finalizarmos então, queridos, guarde isso no seu coração. O Espírito Santo não é apenas aquele que visita o crente, mas é aquele que faz morada e traz transformação. Ele habita em nós e ele transforma internamente cada um de nós. Ele não está interessado em uma mudança temporária, uma mudança superficial, mas em uma transformação profunda, eterna, dentro de cada um de nós, duradoura, crescente a cada dia mais. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais a nossa vida reflete a imagem de Cristo, mais os nossos comportamentos, a nossa fala, os nossos pensamentos reflete a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. Então deixe que o Espírito Santo tenha liberdade total na nossa vida, para agir dentro de cada um de nós. Nessa manhã é dia de você dizer: Espírito Santo, tenha liberdade para mudar aquilo que precisa ser mudado. Espírito Santo, tenha liberdade para fazer aquilo que é a sua vontade. Tira o que precisa ser tirado, muda o que precisa ser mudado, arranca, mesmo que não seja da minha vontade, arranca, tira de mim tudo aquilo que não pertence a ti. Peça para o Espírito Santo, me dê um choque de realidade. Mostra aquilo que eu preciso mudar. Mostra aquilo que eu preciso transformar. Queridos, talvez as pessoas ao seu redor já falaram de algumas coisas que você precisa mudar. Talvez a tua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu patrão, talvez o seu pai, a sua mãe já falou de coisas que você precisa abandonar. Olha, isso daí não está certo. Olha. E, queridos, talvez entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas o dia que o Espírito Santo te mostrar, o dia que a voz doce dele, suave, falar aos seus ouvidos, queridos, vai ser como tirar com as próprias mãos. Então peça, Espírito Santo, fale ao meu coração. Mude aquilo que precisa ser mudado. Queridos, porque é de dentro para fora que Deus muda tudo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, declarar em nome de Jesus, que tudo isso que nós falamos aqui hoje, primeiro ponto foi: o Espírito Santo muda o nosso interior antes de mudar o nosso exterior. O segundo, o Espírito Santo nos transforma pela contemplação, de olhar, de buscar, de estar lendo a palavra de Deus. E terceiro, a transformação do Espírito é progressiva, é de glória em glória. Amém, queridos? Vamos orar? Antes de nós orarmos, tira um print dessa tela aí. Vamos lá, vou te dar 3 segundinhos. 1, 2, 3 e... Amém. Você vai escrever lá: somos transformados de glória em glória. E é isso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã pela obra do teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por essa transformação que o Senhor faz de dentro para fora. Obrigado, Senhor, por tratar em lugares em que ninguém vê, em que ninguém sabe. E muitas vezes nem nós mesmos sabemos o motivo daquilo que está nos causando mal. Obrigado, Espírito Santo, por não nos visitarmos, mas por fazer morada em cada um de nós. Nós te louvamos,
te exaltamos nessa manhã. Consagramos a Ti a nossa terça-feira, consagramos a Ti as nossas vidas e te pedimos, Espírito Santo, não nos permita que nós venhamos nos esquecer de Ti durante esse dia, mas que nós possamos ter um relacionamento profundo contigo, aonde nós estivermos. Esse é o desejo do nosso coração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Amanhã, às 7 horas, nós estaremos aqui com mais um capítulo da nossa série Paráclitos. Nós estamos falando durante toda a semana desse mover da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, às 20 horas, nós temos oração na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. Você é o meu convidado. Eu quero orar por você hoje lá, quero orar pela sua vida, pela sua família. Então você é meu convidado para estar junto com a gente. Eu vou abrir também aqui uma caixinha de perguntas para você deixar o seu pedido de oração. Se por algum acaso você não pode estar conosco, você também pode mandar o seu pedido, que eu estarei orando por você. Beleza, meus queridos? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.